Então, esta é a aula número 17, modelação e simulação, e vamos começar aqui um capítulo novo. Esta abordagem à modelação é diferente, é muito diferente do que vimos até agora. Porque nós até agora, de alguma maneira, tentávamos perceber qual era o mecanismo que estava subjacente ao sistema que queríamos modelar e usávamos princípios fundamentais para escrever as equações do sistema. Esses princípios, no caso da mecânica, a conservação da energia, conservação da massa, conservação do momento, a lei de Newton e as forças, equilíbrios de forças e momentos também, de rotação, para os sistemas de rotação. Mas aqui nós vamos fazer as coisas de uma maneira diferente. Portanto, nós vamos tratar o sistema de uma maneira que se pode admitir que é uma caixa preta e vamos fazer ensaios com os sistemas. Portanto, os sistemas têm variáveis que nós podemos manipular e tem variáveis que nós podemos medir. E vamos tentar representar a relação entre umas coisas e outras, as entradas manipuladas e as saídas medidas, usando apenas os dados de entrada e saída. Eu posso fazer isso, há duas grandes classes de métodos, há os métodos paramétricos e os métodos não paramétricos. O que são os métodos paramétricos? Eu admito que há um modelo que tem uma certa estrutura e desconheço um parâmetro. Por exemplo, vamos pensar numa resistência como um sistema, em que eu aplico uma tensão e leio uma corrente que a atravessa. E tem um parâmetro, que é o valor da resistência, de acordo com a lei de Ohm. Portanto, eu admito um parâmetro, admito um modelo, ou uma classe de modelos, neste caso é V igual a RI, é muito simples, ou I igual a V sobre a resistência, vezes a condutância. E a partir de medidas da entrada e da saída, ou seja, da tensão e da corrente, eu quero medir a resistência. Posso ter coisas mais complicadas. Posso ter modelos não paramétricos dinâmicos. Ou, desculpem, paramétricos dinâmicos. Obviamente também posso ter não paramétricos dinâmicos, mas eu aqui estava-me a referir aos paramétricos dinâmicos, em que eu quero, por exemplo, estimar um ganho e uma constante de tempo, se admitir que o sistema é de primeira ordem. Não é? E vamos dedicar bastante atenção, vamos sobretudo pensar nos modelos paramétricos aqui assim. Depois tem os modelos não paramétricos, em que de alguma maneira eu consigo relacionar a entrada e a saída. No caso dos sistemas lineares, eu posso estimar, por exemplo, a resposta impulsiva ou as curvas de resposta em frequência, são exemplos de modelos não paramétricos. No caso dos sistemas não lineares, há uma classe de modelos não paramétricos que se calhar conhecem. Alguém me consegue dizer um modelo não paramétrico que relaciona uma entrada e uma saída, e esse modelo é estimado a partir de dados e não depende de uma estrutura específica de modelo, portanto não estou a admitir uma classe de modelos de tipo físico ou de outro género. Alguém me Não, consegue? não percebi a pergunta, podia. A pergunta que eu estou a pôr é se há um exemplo de modelos não paramétricos, portanto, nos modelos paramétricos eu assumo uma certa estrutura e depois os modelos dependem de parâmetros. Eu agora tiro partido dessa estrutura e estimo os parâmetros. Agora, nos modelos não paramétricos, eu não assumo estrutura absolutamente nenhuma. No caso dos sistemas lineares, eu posso, por exemplo, medir a resposta impulsiva. É um exemplo de um modelo não paramétrico. Portanto, sabem que qualquer sistema linear invariante no tempo, vamos pensar que são invariantes no tempo, qualquer sistema linear invariante no tempo fica perfeitamente caracterizado pela resposta impulsiva. Portanto, eu aplico um impulso, uma excitação muito forte, e num tempo muito curtinho tenho uma estimativa da resposta impulsiva. Há maneiras melhores de fazer isto, mas esta temos que pensar nela. E ficou a resposta impulsiva. E agora, sempre que quisesse, por exemplo, saber a resposta a outra coisa, fazer uma convolução.
Claro que isto não é prático, mas temos um modelo que não depende de escrevermos as equações em detalhe. No caso dos sistemas não lineares, a pergunta que eu vos faço é: conhecem alguma técnica para modelar sistemas não lineares de uma maneira não paramétrica? Portanto, em que não depende de nenhuma hipótese sobre a estrutura do sistema, nem de parâmetros que afetem essa estrutura. Foi claro agora a minha pergunta? Sim. Inteligência artificial ou mesmo aí nós temos de partir de um pressuposto? Exatamente. Então, na inteligência artificial, o que é que modelos é que estás a pensar? Eu não conheço muito de inteligência artificial, mas a ideia que eu tenho é que ele vai obtendo dados e vai tirando conclusões sozinho, mais ou menos. Ah, a inteligência artificial pode abarcar muitas coisas, e já estás a entrar numa coisa que é inferência, não é? Mas podes pensar, se quiseres pensar em aproximação entre duas variáveis, em redes neuronais, está bem? As redes neuronais, pura e simplesmente, estabelecem uma ligação entre uma entrada e uma saída. Eu não vou falar muito, ou se calhar até nem vou falar de todo, ainda não decidi, mas eventualmente podemos ver um exemplo muito simples de redes neuronais, porque tem depois uma cadeira de aprendizagem automática no mestrado dedicada a esse assunto. Para já, vamos falar dos modelos paramétricos, está bem? E como é que eu posso estimar parâmetros em modelos paramétricos, está bem? Está percebido o objetivo? Pronto, então vamos começar com uma coisa muito, muito simples. Uma coisa muito simples, desculpem. Ops. Só um bocadinho. Eu agora estava aqui a usar o fecheiro errado. Portanto, conseguem ver o meu fecheiro, não é? Vamos começar com uma situação muito simples, e a situação é aquela que eu há bocado estava a referir. Portanto, eu tenho um sistema, que para mim é uma resistência, e aplico uma tensão, quero caracterizar esse sistema. Bem? E eu vou assumir um modelo. E o meu modelo é que a relação entre a corrente e a tensão da resistência é uma relação de proporcionalidade. Portanto, eu vou dizer assim: a corrente que percorre a resistência é um parâmetro a que eu chamo G vezes a tensão. Está bem? E eu agora quero calcular aquele parâmetro. Porquê é que eu quero calcular aquele parâmetro? Porque depois eu fico a saber que quando aplicar uma certa tensão eu vou ter uma certa corrente. Tá? Eu vou aplicar, tenho aqui assim alguns dados, não é, em que apliquei tensões 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, e li as correntes correspondentes. Estão aqui 2.1 mA, 3.9 mA, por aí fora. Está bem? E eu, a partir destes valores, quero estimar o G. Está bem? Pronto. Então, reparem que há aqui uns quantos elementos. Não é? Primeiro, eu tenho uma experiência concreta, tenho um sistema. Depois, eu estou a supor um modelo para o sistema. Esse modelo aqui é extraordinariamente simples. É I igual a GV. E depois tenho dados. E a partir dos dados eu quero estimar o G. Está bem? Pronto. Eu podia dizer assim, se eu dividir o I pelo V, eu tenho o G. Este sistema é tão simples que se calhar até tinha uma boa estimativa do G. Mas aquilo que acontece é, por fatores diversos, o I não é exatamente GV. Tem aqui mais um termo de desvio, de erro. E se eu marcar os pontos, estão a ver aqui o gráfico, se eu marcar os pontos, eu vou ter pequenos desvios. Tem a ver com erros experimentais, erros dos meus sensores, certos fatores que não são exatamente os esperados, por exemplo, variações da temperatura que fazem variar o valor do G, por aí fora. Mas o que é facto é que se eu fosse dividir I por V para ter o G, eu
para um ponto obtinha um valor, para outro ponto tinha outro valor. Bem? E então, alguém teve esta ideia. Eu vou arranjar uma reta que passa lá pelo meio. Portanto, ela vai passar aqui pelo meio destes pontos, é uma espécie de melhor compromisso entre todos eles. Bem? Reparem que isto não tem que ser assim. Eu podia ter outro critério. Mas vamos usar este critério. E então o que é que eu faço? Eu vou construir um funcional que mede a qualidade do G. Quer dizer, é uma função que a cada valor de G me dá um certo número real que diz se esse G é melhor ou é pior. E como é que eu vou construir? Posso construí-lo de muitas maneiras. Eu vou construir como, reparem, aqui neste termo, eu apliquei 1 volt. Estava à espera de obter G vezes 1 volt. Mas o que eu medi foi 2.1. Tá e agora forma o quadrado. Portanto, isto é o desvio entre o que o meu modelo me dá, G vezes 1, e o que eu medi de facto, elevado ao quadrado. E agora faço isso para todos os pontos. Está bem? Está claro como é que eu formo o meu funcional? É a diferença entre o que eu estou à espera que seja a corrente, tendo em conta o meu modelo e a observação da tensão, e o que de facto a corrente é. E faço isso para todos. E agora eu quero encontrar o G que faz com que isto seja mínimo. Eu posso ter uma interpretação gráfica assim. Não é? Quando eu construo aquela função, aquilo é uma função quadrática de G. Portanto, há de ter um mínimo. Esperemos que tenha um mínimo. Pode não ter. Depois já vamos discutir isso. Mas vamos supor que tem um mínimo. Se ela tiver um mínimo, esse mínimo corresponde à reta a passar lá sensivelmente aqui pelo meio dos pontos. Não é? Se eu tiver um G muito elevado, a reta já não passa no meio dos pontos. Se eu tiver um G muito baixo, ela também não passa. Passa um bocadinho abaixo. Não é? Então, se calhar, é razoável dizer que a minha estimativa, este G chapéu, eu ponho o chapéu a dizer que é a estimativa do G. Reparem que uma coisa é o valor de G, o valor verdadeiro. Outra coisa é a estimativa. A estimativa põe um chapelinho. Bem? E eu vou dizer que a minha estimativa, de acordo com este critério dos mínimos quadrados, é o mínimo desta função. Okay? Reparem também que eu, em vez de quadrado, podia ter posto aqui um módulo. Não podia. Porquê que acham que eu pus o quadrado e não pus o módulo? Ou, por isso, simplesmente não pus coisa nenhuma? Por exemplo, se não pusesse coisa nenhuma, qual era o problema que eu tinha? É que os erros positivos e negativos podiam balançar e não é isso que nós pretendíamos. Isto ia puxar o guia todo para um lado, não é? Se não pusesse nada. Então, e se pusesse o módulo? É mais simpático que o quadrado. É exatamente igual ou não? A nível de o mínimo que vamos obter, não vai ser exatamente o mesmo. De facto, não é. E há propriedades muito diferentes. Agora, e se calhar há coisas que não conseguem perceber ainda, não sabem dizer ainda, mas há uma coisa que conseguem dizer. Como é que é a função do módulo? Que forma é que tem? Se vocês tiverem x, g e módulo de g, não é? Que forma é que tem? É mais ou menos como um V. Um V, não é? É um V e o mínimo tem um bico. Ou seja, não é diferenciável, não é? No mínimo, ela não é diferenciável. Portanto, eu não posso dizer que não posso diferenciar a função módulo. Imaginem que tem a função módulo de x menos 5. Está bem? E querem descobrir o mínimo. Não podem diferenciar e igualar a zero, porque no mínimo a derivada não é zero. A derivada, aliás, nem sequer está definida. Não é? Porque à esquerda tem um valor, à esquerda tem o valor mais 1 e à esquerda tem o valor menos 1 e à direita tem o valor mais 1. Não é? Estão de acordo com isto, não é?
Portanto, com o módulo eu teria um problema com a derivada. Ao passo com o quadrado, qual é a forma da curva? É uma parábola. É uma parábola e eu a parábola consigo diferenciar para encontrar o mínimo, não é? Portanto, dá a sensação que, ok, se eu usar o quadrado, isto é muito melhor que o módulo. Pelo menos eu consigo fazer as contas melhores. Consigo, se calhar, em situações mais complicadas, eu não vou fazer as contas à mão, mas vou ter software mais fácil de fazer. De encontrar uma coisa que é diferenciável do que uma coisa que não é diferenciável. Estão a ver? Agora, o problema é que a história não para aqui. O que acontece é que o quadrado... Imaginem que vocês tinham um sistema que dependia de 2 parâmetros. Não é? Não dependia só de um. Ou por outra, vocês admitiam que dependia de 2 parâmetros. Mas um dos parâmetros era 0. Aquilo que vai acontecer é que este critério do quadrado tende a que o parâmetro que seja 0, quando calculam a estimativa dele, ele não dá exatamente 0. Dá uma coisa muito pequenina, mas não dá 0. Ao passo que o módulo tende a tornar as coisas exatamente 0. Portanto, o módulo dá uma estimativa que é esparsa, quer dizer, se as coisas são muito pequeninas, para o tipo matas. E, portanto, dá modelos com menos parâmetros. Estão a ver? Isso é uma vantagem. Há uma coisa que podem perceber que é assim. Se tiver eu posso ter pontos, estou a fazer medidas, certo? E as minhas medidas têm um erro. E os erros, umas vezes, são normalmente erros pequenos. Mas a certa altura eu posso ter cometido um erro gigantesco. Porque aconteceu qualquer coisa que correu mal naquela experiência. Pronto. Quando eu tenho o quadrado, um erro gigantesco fica gigantesco ao quadrado, que é mesmo uma coisa enorme. Ok? Ao passo que o módulo cresce linearmente e, portanto, ele vai amplificar muito menos os erros muito grandes. Estão a ver? Ou seja, imaginem que tem uma imagem. Não é? Apanharam uma imagem. Estão a ver? Eu posso codificar a minha imagem, por exemplo, em bits. Não é? Tenho em tons de branco e de preto, ou se quiser em tons de cinzento. Em cada pixel, que é um pontinho da imagem, eu tenho um nível de cinzento daquele pontinho. E agora, por várias razões, eu tenho a imagem do Zé Pedro, por exemplo, não é? Aparece ali todo bonito, mas depois há ruído, há porcarias que caem na lente da câmara, e aparecem uns risquinhos, tá bem? Uns risquinhos aqui e ali que não têm nada a ver com a imagem, mas que são o que eu chamo ruído. Só que esses risquinhos, enquanto às vezes o ruído, aquilo é um pequeno desvio, não é? Na intensidade luminosa, porque o sol bateu um bocadinho mais assim ou um bocadinho mais assado, eu tenho um pequeno desvio, não é? Quando eu às vezes tenho uns risquinhos que são mesmo uma coisa forte, mas não tem nada a ver com a imagem. Então, se eu usar um critério quadrático, esses desvios, esses risquinhos vão ficar todos lá. Mas se eu usar para limpar a imagem, decidir o que é da imagem e o que não é da imagem, mas se eu usar um critério do módulo, eu vou conseguir limpá-los. Porque eles, enfim, estão ali a meio caminho e não são amplificados com a história do quadrado e eu vou conseguir limpá-los. Eu estou a falar de uma maneira muito qualitativa, mas fiquem, desde já, com a ideia de duas coisas. Primeiro, isto não tem que ser assim, quer dizer, os mínimos quadrados não têm que ser assim. Já vos vou dar 2 exemplos. Não é? Já vos vou dar 2 exemplos que mostram que os mínimos quadrados nem sempre são coisas boas. Agora, são muito úteis e permitem resolver muitos problemas. Se eu tiver um modelo quadrático, um modelo linear e um critério quadrático,
aquilo funciona às mil maravilhas, faça as continhas todas à mão. Está bem? Diz Rafael. A minha questão é, nesse caso em que existem uns pontos muito afastados, não basta fazer uma filtragem dos outliers e conseguimos... Tu às vezes podes ter esses pontinhos misturados com partes da imagem que interessam, não é? E queres tirar o que se chama o clutter, são risquinhos espúrios que estão ali a meio caminho, a intensidade deles está a meio caminho entre o que é verdadeiramente a imagem e o que não é. E portanto, são perturbações que são fortes, mas de facto não pertencem à imagem. Então, se usares um filtro baseado num critério de módulo, consegues tirá-los. Não é? Isso tem a ver com propriedades estatísticas, não me queria empenhar agora nisso. Mas essa era a segunda coisa que eu queria dizer, que é assim, se eu tiver, em vez de um critério quadrático, eu tiver, por exemplo, um critério do módulo, eu tenho propriedades, o que se chama robustas. Quer dizer, os pontos fora da curva, imaginem que eu estava aqui a fazer estas medições e agora fazia uma medida para, suponham, 5 volts e obtinha 100 e tal amperes. Não é? Isso com o critério quadrático ia distorcer tudo, com o critério do módulo ia influenciar bastante menos com o critério do quadrado. Não é? Pronto, então, para já, vamos assentar nesta ideia que é o princípio dos mínimos quadrados não estão escritos nas estrelas. É qualquer coisa que nós decidimos fazer de uma certa maneira. Não é? Então vamos ver qual é a consequência de fazermos desta maneira e como é que a podemos usar. Pronto. Então, percebam como é que eu estou a usar. Portanto, eu construo este funcional, que é a diferença entre o que o meu modelo prevê e o que eu observo para todos os dados, só isto para todos os dados, e agora vou à procura do mínimo. À procura do mínimo, como isto tudo é diferenciável, eu vou derivar igualar a zero. Está bem? Derivo o J em ordem ao G. Está bem? Eu pus aqui um meio. Acham que isto tem alguma influência? O meio da derivada em vez de ser a derivada. O meio da derivada igual a zero em vez de ser a derivada igual a zero. Bom, reparem que se a derivada é igual a zero, o meio da derivada também é zero, não é? Eu posso multiplicar ambos os membros por um número diferente de zero. Não é? E, portanto, o meio de dj de para g igual a g asterisco igual a zero é a mesma coisa que ter dj de igual a zero. Não é? Então, porquê que o cá pus um meio? Foi só para chatear, para ver se estão atentos, ou fazer assim uma pergunta de algibeira? Para cortar com o 2 da derivada do Exatamente, quadrado. quando eu faço a derivada, aparece-me um 2 a multiplicar por tudo e ele vai desaparecer, escutar a multiplicar. 2 vezes um meio, 2 vezes um meio, por aí fora. Não é? Simplifica a notação logo. Tá? E não alterei nada, não alterei nada. Pronto, então calculei a derivada daquilo, acho que toda a gente sabe calcular a derivada de uma soma de quadrados, e depois simplifico isto. Reparem que isto é uma equação linear em G chapéu, igual a zero, e tenho a minha estimativa do G chapéu. Está bem? Pronto. Em geral, imaginem que eu tinha um modelo. Agora vamos pensar, eu tenho que ter um modelo. Vamos supor que tenho duas grandezas y e x. Estou a admitir que elas estão correlacionadas. Y igual a alfa x. Então, primeiro, preciso ter dados. Faço uma experiência e tenho aqui assim uma lista de dados para o x e os correspondentes valores que eu observei para o y. Bem? Normalmente eu tenho muito mais dados, não tenho só 5. Depois, eu construo o funcional de mínimos quadrados, que é um somatório para todos os dados. Este ano aqui são todos os dados. E é a soma dos quadrados das diferenças entre o que eu estava à espera que fosse o YI, tendo em conta o modelo, que é o alfa xi, e o que eu observei para o YI. Isto é uma função do alfa, que é o parâmetro que eu quero. Cada um destes termos é o desvio. Não é? E reparem que desvios positivos ou desvios negativos contam da mesma maneira por causa do quadrado.
E agora vou calcular a derivada, não é? Vou calcular a derivada em ordem ao alfa e obtenho isto. Então, digam-me lá uma coisa. Nem todas as derivadas são mínimos, não é? O que é que eu preciso, como é que eu posso provar que de facto este alfa chapéu é um mínimo ou não é? Condições para que ele seja um mínimo. Tem uma função, não é? J de alfa. E tem uma função J de alfa. E agora, calculo a derivada igual a 0. Não é? É uma condição necessária de mínimo. Mas não é suficiente. Então, condição suficiente de mínimo. Desde que o x não tenha, o alfa não tenha restrições, não é? Se o alfa tiver restrições, é outra conversa. Mas se não tiver, o que é que eu tenho que impor mais para ter um A mínimo? segunda derivada A tem que segunda ser derivada positiva. tem que ser positiva, não é? Que é para a concavidade ficar virada para cima, não é? Pronto. E aqui o que é que ia acontecer? Se calculassem a segunda derivada, tens aqui a expressão, o que é que ia dar? Repara, isto é xi menos alfa. Vamos esquecer ali o chapéu. O chapéu significa que depois, quando eu resolvo esta equação, tenho estimativa. Mas para já esta é uma função do alfa. Não é? Tem xi menos alfa xi quadrado. E então, a segunda derivada dá o quê? Dá quanto? Esta é uma pergunta difícil. Tens um somatório. Reparem que o alfa é comum a todos os termos do somatório. Até ele pode passar para fora, não é? Não é? Portanto, ficava somatório de xi. Qual é a derivada do somatório de xi e y em ordem alfa? Derivada parcial. Reparem que isto são números. Isto são os vossos dados. Qual é a derivada de 5 vezes 3 em ordem alfa? Isto é uma boa pergunta. Menos 2 alfa, xi? Não. 5 vezes 3 para dar 15, não é? Ora, 15 não sim, tem sim. alfa, não é? Logo, Sim. 0. Não é? Reparem que isto é a derivada parcial. Mas já estão dados, não é? Portanto, não há aqui modelos, não há aqui nada. A gente está a calcular a derivada parcial. Do primeiro termo dá 0. E o segundo dá quanto? Repara, o alfa é uma constante, pode passar para fora do somatório. Ficava menos alfa somatório de xi ao quadrado. Então, quando tu derivas, dá o quê? Vai dar x igual a 0. Não, a derivada de xi quadrado, de Dá somatório menos 2 alfa, xi. Exatamente. E a derivada, menos 2. Portanto, xi quê? A derivada dá menos 2? Não. Repara, tu estás a derivar em ordem alfa. Então dá só menos xi. Menos 2 xi. Menos o Em ordem somatório do alfa? xi. Menos o somatório de xi Menos quadrado. somatório de xi, sim. Xi quadrado. Porque este multiplica por aquele. Está bem? Sim, exato. Estava Menos somatório de xi quadrado, quanto é positivo ou negativo? É negativo. É negativo porque é uma soma de quadrados, não é? Exato. Então temos um máximo, não temos um mínimo, não é? A concavidade está virada para baixo. Não temos porque falta aqui um menos. Eu, entretanto, limpei aqui um menos. Porque se calculares esta derivada, a derivada tem aqui um menos. Aliás, é fácil de ver, porque como isto é menos alfa chapéu xi quando tu derivas. Quando tu derivas isto, o que é que vai acontecer? Vai ser 2 vezes esta brincadeira, vezes a derivada da base em ordem a alfa, que é menos xi. Há ali um menos que aparece, que eu limpei. Para este efeito não faz sentido. De facto, temos um... Qual é a condição, então? Portanto, íamos ter um menos. Portanto, a condição é que a segunda derivada é o somatório do xi quadrado. Então, qual é a condição que nós temos que impor? Isto faz sentido ou não?
Portanto, para ser um mínimo, para o zero da derivada ser um mínimo, o somatório de x² tem que ser maior que zero. E significa o quê sobre o xi? Não se esqueçam do problema de onde isto vem. Tem aqui pontos, não é? E os xi são as coordenadas das abscissas, não é? Então, 1, 2, 3, 4. x1 é 1, x2 é 2, x3 é 3, x4 é 4. Tão simples como isto. E em geral, portanto, aqui verifica-se, não é? Mas se não se verificasse, isso significava o quê? Para ter uma soma de xi ao quadrado que dá 0, como é que tem que ser o xi? Tem uma soma de números, Tem que ser todos zero? tem que ser todos 0. E isso significava o quê? Então aí, se isso fosse assim, eu não podia estimar os mínimos quadrados, não dava resultado nenhum, não é? E isso significava o quê? Em termos aqui do nosso problema. Eu estou a ver a inclinação de uma reta, não é? O alfa é a inclinação desta reta. Não é? Inclinação infinita, pois. Infinita? Não, onde é que estavam todos os pontos? Estão em cima do zero Estavam volts. em cima do zero e, portanto, eu não sabia para onde é que ia, não é? Não, mas podiam ter ordenadas diferentes de zero, não é? Maior a confusão, não é? Não conseguia... Isto ficava um problema mal estruturado. Certo? E então como é que tu resolvias isso? Tinhas que mudar os teus dados, não é? Tinhas que fazer outras experiências. Estás a perceber? Não? Portanto, se tu não consegues obter um mínimo, significa que os teus dados não são bons, tens que fazer mais experiências. Ok? Imagina que tu queres estimar a velocidade de um barco, estás na praia e vês um barco a passar. Está bem? Se o barco passa paralelamente à costa, tu vais medindo as várias posições, não é? Depois, por triangulação, consegues sacar a velocidade. Se souberes a distância que o barco passa. Não é trivial, mas enfim. Não é? Agora, imagina que o barco, em vez de andar paralelamente à costa, vinha a direito para ti. Estavas a ver o barco sendo no mesmo sítio. Não é? Se tu começasse a fazer medidas, nunca conseguias sacar a velocidade. Não é? Então, o que é que tinhas que fazer? Tinhas que mudar de sítio, tinhas que mudar de praia e ir para uma praia em que visse o barco mais do lado. Ok? Tinhas que ter outras experiências que te deem os dados melhores. Certo? Portanto, isto significa o quê? Que as nossas estimativas dependem da qualidade dos dados. Nós temos que ter bons dados. Há problemas que não fazem sentido, não é? Aqui não fazia sentido eu estimar a inclinação da reta se eu me disse todos os pontos aqui na origem. Isto aqui parece uma coisa quase anedótica, mas há problemas em que não é óbvio como é que as coisas são. Né? Por exemplo, se eu quiser estimar o ganho e a constante tempo de um sistema, eu tenho que excitar o sistema e recolher dados. Já vamos ver depois como é que eu posso fazer isso. Eu vou ter que ter cuidado de excitar o sistema. Imaginem que eu excito o sistema com uma constante. Se eu observar, excito o sistema com uma constante e só observo os resultados quando a resposta está constante, não é? Atingir o equilíbrio. Eu nunca vou conseguir sacar o ganho, a constante tempo, não é? Porque eu estou sempre a vê-lo quietinho. Consigo identificar ou estimar o ganho estático, mas nunca a constante tempo. Percebem isto ou não? Deixa-me fazer um boneco. Deixa-me fazer um boneco. Vamos aqui ao quadro branco e fazemos um boneco. Então, vamos pensar que eu tinha assim. Eu tinha o meu sistema e vamos supor isto aqui é o tempo
Aqui tenho o U. E aqui tenho o Y. E que ele começava com condições iniciais nulas. Está bem? E eu aplicava um escalão. Aplicava um escalão, pá, e o tipo ia fazer qualquer coisa assim. Está bem? E agora, eu dizia assim, eu vou aplicar aqui, ou vou registar estes dados, que respondem mais ou menos a isto. Ok? Se eu usasse estes dados, eu nunca ia estimar a constante tempo, porque eu não vejo a constante tempo, só vejo a relação entre o Y e o U em regime estacionário, que é o ganho estático. Não é? Nunca iria conseguir estimar a constante tempo. Então o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer experiências em que, por exemplo, fazia variar o U muito. Não é? Então, tipo, vinha, depois caía, depois subia outra vez, depois caía um bocadinho, subia outra vez, depois caía, subia. Estão a ver? E aí, se eu apanhasse este bocado, já estava a ver aqui qualquer coisa a mexer que tinha a ver com as respostas. E se calhar já tinha esperança. Se eu, em vez de apanhar aquele bocado, apanhasse isto tudo desde o princípio até aqui, se calhar a minha estimativa era melhor. Estão a ver? Né? Pronto. Então, percebam isto. Se eu quiser estimar parâmetros, os meus dados têm que ter uma certa qualidade. Não é? Os dados têm que ser de excitação. Isto para já é um palavrão só. Persistente. Por exemplo, há teoremas que dizem, se eu excitar um sistema como a sinusoide, eu só consigo estimar 2 parâmetros. Okay? Porquê? Porque uma sinusoide, o que é que aquilo tem? Tem uma amplitude e tem uma fase. E portanto, eu só estou a excitar o sistema numa frequência. É uma coisa má. Não é? Se for uma onda quadrada, que já funciona melhor. Se eu somar 2 ondas quadradas de frequências diferentes, já funciona ainda melhor, porque estou a excitar o sistema em várias frequências. Estão a ver? Pois há uns sinais que agitam muito o sistema, e esses são os bons para a identificação, para a estimação de parâmetros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, professor, uma questão mas, por exemplo, se nós pusermos um sinal quadrado, como é que nós sabemos que determinada parte da resposta se deve à harmónica X ou à frequência X do sinal quadrado? Não, no que a gente vai fazer não vais saber, porque o que tu vais fazer é estimar, vais estimar parâmetros, não é? E os parâmetros, é o parâmetro do modelo. Agora, se tu metes lá uma imagina que tu metias uma onda quadrada, periódica, está bem? Como é que é o espectro? Vamos lá ver. Vou pegar estas coisas aqui. Vamos supor que tu metes aqui uma onda quadrada. Isto aqui é o tempo. E aqui é o U. Certo? Agora pensa nisto na frequência. Agora tens aqui a frequência. Não é? É um conjunto de harmónicas nas ímpares que decresce com soberano. Se for em tempo contínuo, isto dá-te um sinal que é um sync. Vai ser uma coisa assim.
depois vai caindo. Está bem? Se pensares Uma pergunta, mas o 5 é de um sinal quadrado ou se for periódica infinitamente também é um 5? Vai-te eventualmente se fosse periódica infinita, isto até te dava umas risquinhas aqui, está bem? Se ela fosse periódica, ias ter riscas, mas as riscas caíam com 5, está bem? Se tu tivesse um impulso ao quadrado, pá, ias ter o 5 contínuo. Mas a questão é assim, tu vais ter aqui sim uma certa largura de banda, um certo ômega L, está bem? E estas aqui já contribuem pouco. Estás a ver? Estas aqui já contribuem pouco. Agora, o teu sistema também tem uma certa largura de banda que tem a ver com as curvas de Bode. O teu sistema, se calhar, ele vai-te responder, se o teu sistema te responder até aqui, tudo bem. Estás a ver? Até aqui eu estou a pensar em termos da largura de banda do sistema. E se quiseres pensar em termos de largura de banda, pensa no inverso dos valores próprios e o maior valor próprio é o tipo que te impõe as coisas mais lentas, não é? E depois tens uns modos mais rápidos. Não é? Quando te vais afastando, os valores próprios se afastam, tu vais tendo constantes de tempo cada vez mais pequeninas, portanto, a frequência de resposta, há coisas que respondem muito rapidamente, não é? Respondem muito rapidamente. Portanto, se tu estivesse nesta situação, ok, estavas em casa, mas se estivesse nesta situação, já tinhas muito pouca excitação aqui, estás a ver? Havia modos do sistema, lembram-se daquela história da decomposição do sistema em modos com os valores próprios, que não eram bem excitados. E, portanto, nós temos que ter um matching entre o sinal que pomos aqui e o sinal e o tipo de sistema que temos. Portanto, se eu quiser excitar ou identificar um sistema que tem constantes tempo da casa dos milissegundos, eu não vou pôr aqui um sinal que vira de segundo a segundo, porque ele praticamente estava uma constante. Né? Se vocês quiserem identificar um modelo de um forno de vidro, as constantes de tempo são, as mais rápidas são 2 horas. Né? Se puserem uma entrada a variar de minuto a minuto, o tipo vê uma constante e acabou a ver o valor médio da entrada. Está bem? Tem que fazer um equilíbrio entre os dados com que estão a excitar, não é? A excitação do sistema e a rapidez de resposta do sistema. É possível formular e dizer assim, então qual é a forma ótima que eu posso pôr à entrada? Dado um dado sistema. Isso pode ser resolvido matematicamente. É um problema de controle ótimo. Também podes dizer assim, o que eu vou pôr aqui assim é algo, vou ajustar as constantes de tempo de maneira a que as constantes de tempo batam mais ou menos com estas, e agora eu vou pôr aqui assim um sinal que varia muito. Há um sinal que é o PRBS. O PRBS é uma aproximação de uma sequência de números que são independentes. Desculpa. Este sinal PRBS vai mudar. Como é que ele é? É um sinal que tem um valor ou tem zero. Bem, este valor aqui assim é escolhido e é importante. Reparem que eu tenho saturações, tenho que ter cuidado aqui com este valor máximo. E agora o tempo está dividido em slots e em cada slot eu escolho um número aleatoriamente entre 0 e 1. Aleatoriamente não é perfeitamente aleatório, mas aproxima uma coisa aleatória. Se eu não puder gerar um PRBS, os PRBS geram-se até facilmente se eu tiver um registro de deslocamento, umas casinhas de memória. E suponham que eu tenho isto com uns e com zeros aqui, e agora faço um exclusivo
pode ser dos 2 últimos andares. Agora há sequências, há tabelas que te dizem quais são as melhores situações. E reinjeta ali. Se eu começar isto tudo a zeros, ele nunca sai do zero. Mas se eu meter aqui um 1, a certa altura este 1 chega ali, e depois um e um 0 dá um, injeta ali, e depois eles começam, e isto começa a saltitar entre 0 e 1 e 1 e 0, parece que não é aleatório, porque ele é gerado com um algoritmo bem definido, mas aproxima uma sequência aleatória. Agora, dependendo do número de andares do registro de deslocamento, eu vou ter várias coisas que aproximam, sequências que aproximam melhor a aleatoriedade ou não. Está bem? Isto dá-me sinais para o U que são coisas assim. É assim, tipicamente este aspecto. Ok? E há uma certa irregularidade, está bem? E eu tenho que este time slot, a duração do impulso básico, é? O tempo que demora o shift register ir de um para o outro, eu tenho que ajustar, porque não pode ser nem muito rápida nem muito lenta. Tem que estar de acordo com as constantes de tempo aqui do meu sistema. Está bem? Portanto, a pessoa pode resolver isto como um problema de controle ótimo, não tem sequer a mínima chance de o fazer, ou podem resolvê-lo de alguma maneira com algum bom senso e o que sabem sobre espectros e sobre sinais. Não é? Uma onda quadrada é melhor do que uma sinusoide, porque uma sinusoide só tem uma risca positiva e uma risca negativa. Está bem? Tal como isto teria também uma parte negativa. Uma sinusoide só tem uma risca. Uma onda quadrada já tem mais riscas, é o 5. Mas ainda não é muito boa. Este vai permitir alargar, isto depois cai. Ele é periódico, portanto também vai fazer qualquer coisa parecida com aquela. E agora posso ajustar esta largura com o número de bits que tenho aqui assim e com o tempo que demora entre cada um deles. Bem? O que é que acontece? A pessoa começa por fazer um ensaio, pensa minimamente quais são os valores, não é? Se eu tenho uma constante de tempo, quero identificar uma constante de tempo de, suponham, 1 segundo aqui, eu vou ter aqui variações, algumas delas devem ser de vários segundos, outras devem ser comparáveis a 1 segundo ou inferiores a 1 segundo. Pronto. Não vou pôr aqui assim constantes de tempo na ordem dos minutos, porque senão não estava a ver nada, e vice-versa. É? Se o sistema for muito lento, eu não posso pôr isto aqui muito rápido. Tem que ter um equilíbrio e depois tem que fazer simulações. Não é? Fundamentalmente pensem nisto. Os dados são uma coisa muito importante. Não é? E eu posso até ter dados, aquele primeiro exemplo, eu posso ter dados em que eu não consigo estimar certos parâmetros. Por exemplo, se eu tivesse dados em regime estacionário, eu nunca conseguia estimar constantes de tempo. Alguma pergunta? Estas coisas vêm também a pessoa experimentar, não é? Vêm de experimentar. Bom, então, vamos voltar aos acetatos. Assim que eu os descubra, onde é que eles estão? Aqui. Ok. Pronto. Depois há um outro aspecto que é assim. O meu modelo não é uma representação, mesmo quando eu otimizo os meus parâmetros, ele não é uma representação perfeita do sistema. Sobra sempre ali qualquer coisa. Eu posso ter ruído na observação, posso ter perturbações aleatórias. Quando esses ruídos têm uma correlação, quer dizer, têm uma dependência do passado, os mínimos quadrados vão dar uma estimativa do parâmetro que é polarizada. Então eu preciso de outros métodos. Não é? E esses métodos
acabam por ir bater à máxima verossimilhança. Esta é a rainha, pá, dos métodos de estimação. Não vou falar sobre a máxima verossimilhança, embora já estudaram máxima verossimilhança e possivelmente já esqueceram. Mas eu depois, na próxima aula, vou introduzir-vos de uma maneira assim um pouco prática uma rotina do MATLAB que permite aproximar, uma das possíveis aproximações à máxima verossimilhança. E vamos ver um exemplo, se eu tenho dados, como é que eu estimo os parâmetros de uma maneira prática. Vamos ver como é que isso depois pode ser feito. Mas fiquem desde já com a ideia que os mínimos quadrados, em presença do que se chama ruído colorido, quer dizer, ruído que tem uma certa correlação do passado, tem uma certa memória do passado, eles dão uma estimativa que se chama polarizada, quer dizer, por mais observações que eu faça, eu estou a convergir para um valor das minhas estimativas, que não é o verdadeiro, mas é o verdadeiro com um erro sistemático. Pronto. Já agora, quem é que inventou isto? Houve duas pessoas, o Legendre e o Gauss. O Gauss inventou antes do Legendre, o Legendre publicou primeiro. Reparem que ele aqui tinha 24 anos, não é? Ele nasceu em 1777, tinha 24 anos, que era para um ano ou dois mais velho do que vós, e fez uma descoberta destas que foi extremamente importante. Não é? Se não houvesse mínimos quadrados, não havia telemóveis, não havia GPS, não havia uma série de coisas com as quais nós já nem pensamos que precisamos delas para viver. E como é que ele chegou lá? Ou por outra, qual foi o problema que o motivou? O problema foi assim. Observou-se que os raios médios dos planetas que andam à volta do Sol, os raios são elipses, mas se pensarem no valor médio do raio, se pensarem no valor médio do raio da órbita, esses raios seguem uma progressão, uma lei aritmética muito simples. Não sei dizer qual é a de cor, mas é uma coisa muito simples. Pronto. E o que é que acontecia? Havia uma série de planetas que estavam num sítio previsto por essa sequência de números. Ninguém sabe porque é que ela é assim. Não se sabe se há alguma razão física ou se é por simplesmente um acaso. Mas observou-se que era assim. E, a certa altura, as pessoas começaram, nos sítios onde não havia planetas, e essa lei previa planetas, começaram à procura. E encontrou-se, acho que foi o planeta Neptuno. E aqui ficou tudo excitadíssimo. A comunidade científica ficou toda muito excitada e começaram à procura de um outro sítio onde era suposto haver também um planeta que não estava lá. Hoje sabe-se que era num sítio onde está a cintura de asteroides. E havia, na cintura de asteroides, há um pequeno planeta, ou se quiserem, um grande asteroide, que é o Ceres. E alguém observou o Ceres. Foi um astrónomo italiano, está aqui o nome dele, é o Piazzi. Não é por acaso que ele era italiano e estava em Nápoles, porque, como estava muito a sul, conseguia fazer as observações. E começou a observar o Ceres e a fazer medidas para determinar os parâmetros da órbita, mas, entretanto, o Ceres escondeu-se atrás do Sol. E ele conseguiu fazer apenas muito poucas medidas. Pronto. Então, todos os astrónomos da época, famosos, começaram a fazer cálculos e a tentar prever onde é que o Ceres ia aparecer do outro lado, quando passasse por trás do Sol. E no meio daquelas contas todas, apareceu um jovem que nunca ninguém tinha ouvido falar, que era o Gauss, que fez uma predição completamente diferente. E foi a predição que teve correta. Portanto, quando apontaram para o sítio onde o Gauss dizia, apontaram o telescópio, lá apareceu o Ceres, e não nas outras. Qual era a diferença entre a predição do Gauss e a predição das outras? É que, enquanto as outras tomavam um ponto da órbita e tentavam inverter as equações, resolver as equações para calcular os parâmetros da órbita, o Gauss usou os poucos pontos que tinha, todos eles, e usou os mínimos quadrados. É a primeira grande aplicação e que tem um sucesso científico enorme da utilização dos mínimos quadrados. Portanto, ele nasce aí. Depois, já no século
XX, na altura da guerra, havia um problema que era apontar a artilharia antiaérea a aviões. E como podem imaginar, houve desafios postos a matemática. Havia um matemático que era o Wiener. O Wiener, para quem gosta de histórias de quadradinhos, foi quem inspirou o personagem do professor Pardal. Embora ele fosse matemático, mas tinha assim uns fumos de inventor também. Mas era um matemático, foi um matemático muito sério. É o Wiener que inventou a expressão cibernética, ou que usou, pelo menos de uma maneira muito popular, a expressão cibernética. E o Wiener pensou num problema que é, eu tenho um sinal, tenho um alvo que se está a deslocar de uma certa maneira aleatória, e eu quero prever onde é que ele vai estar. Tá bem? O problema da predição. E o Wiener formulou e resolveu o problema da predição para sinais aleatórios usando o método dos mínimos quadrados. Portanto, há dois grandes marcos na história da ciência. Depois, a partir daí, assim, há um terceiro marco, que é o Kalman. Okay? Enquanto o Wiener usava modelos do tipo função de transferência, digamos, para pôr as coisas de uma maneira simples, e o Kalman disse, não, isto o que interessa é o modelo de Estado. Então, fez as contas todas com o modelo de Estado e desenvolveu, fez a predição com os mínimos quadrados e com o modelo de Estado e deu origem a todo um ramo da engenharia eletrotécnica que é extremamente poderoso, não é? E é uma coisa que talvez já tenham ouvido falar, que é o filtro de Kalman. Nós não falamos aqui na cadeia. Mas, portanto, fiquem com a ideia de que estes são os três grandes marcos. Não é? O Gauss, logo no princípio do século XIX, com problemas da astronomia. Depois o Wiener, em 1900 as coisas são publicadas a seguir à guerra, 47 ou 46, ou coisa assim, mas foram feitas durante a guerra, mas eram um segredo militar. E depois o Kalman, cerca de 15 anos depois, no princípio dos anos 60, em 61, o Kalman e o Bussig também, cada um contribuiu, que usou o princípio de mínimos quadrados em conjunção com o modelo de Estado para resolver problemas de predição e de estimação de Estado. Tá bem? Ok, então vamos avançar um bocadinho. Eu queria que resolvessem este problema que está aqui. Não é? Queria que resolvessem este problema que está aqui. Portanto, eu tenho este modelo, que está aqui, sim, que traduz o espaço andado desde um objeto que cai ali. Vamos supor que eu tenho, vão ver aquele boneco à direita. Imaginem que o zero está no alto da torre de eletricidade e que eu ia para o alto da torre de eletricidade e me punha a deixar cair umas pedras. Podem imaginar as reações. E o meu modelo é um modelo de um corpo uniformemente acelerado, com a aceleração da gravidade, portanto, o espaço percorrido h, ao fim do tempo t, é a aceleração vezes o meio do tempo ao quadrado. E depois tem um erro, tem aqui um desvio, um erro. De facto, o meu modelo é o gt quadrado sobre 2. Reparem uma coisa engraçada que é, este modelo tem uma não linearidade em função do tempo, é o t quadrado. Não é? Mas o que interessa é que o meu parâmetro é o g, eu quero estimar o g, em relação ao que ele é linear. Está bem? E vamos esquecer o E. Então, aquilo que eu vos pedia era, não vamos usar os 6 pontos, vamos usar só os 3 primeiros pontos. Está bem? Escrevam no vosso caderno o funcional de mínimos quadrados. Depois, derivem o funcional e calculem a estimativa de mínimos quadrados do G, usando estes dados. Portanto, vamos só usar os 3 primeiros pontos. Tentem lá fazer isso, se faz favor.
Quando escreverem o J, levantem a mão, se faz favor. Vou passar para o quadro branco e copio os dados que forem relevantes. O modelo. Eu tenho aqui uma questão. O professor coloca o E de erro lá na fórmula, porque está a prever que vai haver um desvio constante? Não é necessariamente constante. Hein? Ele depende de ti para ti. Não, sim, mas a função a aproximar, se nós quisermos aproximar por funções do tipo h igual a g t quadrado sobre 2, é uma Certo. coisa. Se quisermos aproximar por funções Não, h... o E não entra. Pensa só assim, está bem? Pensa só assim. Ok, como a pessoa pôs o E, nós podemos aproximar com duas variáveis, o g e o E. Sim, repara que o H não vai ser depois exatamente isto, em cada instante de tempo. Sim, cada instante não é assim. Está bem? Portanto, em rigor, tens lá um E também. Mas vamos pensar, tens um H chapéu que é isto. Sim, mas só existe uma variável, uma constante a estimar, um parâmetro a estimar, Só que é o g. existe um parâmetro a estimar, que é o G, exatamente. Exatamente. E depois os tempos e as observações do H era 1, 2, 3. Na próxima aula vamos ver um problema com dois parâmetros e até vamos identificar um sistema. Mas hoje vamos só fazer assim, está bem? Cinquenta, 65. Ok? Agora, quando acabar o exercício, levantei as mãos. O meu J é o quê? É o somatório, todos os dados. E aqui é H observado menos H previsto pelo modelo. Isto ao quadrado. O J vai ser toda a gente de acordo? O funcional é este. Isto é muito simples, pá, mas tem que perceber bem.
Agora calculo o DJ de Gui. Isto dá-me o quê? Posso pôr aqui um meio, para não ter que andar com aqueles. Um meio. Um meio. Um meio. E agora quando derivo, não tenho que andar com aqueles dois. Portanto, isto ficava menos um meio. 8,49 menos Q, um meio, menos 2, 20,05, menos Q, 2, menos 9, menos 4,5, 50,65, menos Q, 4,5. Ok? E agora igual isso a zero e resolve. Quem é que não percebeu isto? Agora resolver a equação, eu não vou fazer, mas é fácil fazer, não é? Uma equação de primeira ordem. Quem é que não percebeu isto? Toda a gente percebeu? Vocês são um bando de aldrabões, pá, dizerem que todos estão a perceber. Não acredito que todos tenham percebido, não queiram fazer perguntas. Todos perceberam? Ok. Podem sempre depois fazer-me perguntas adicionalmente, está bem? Mas reparem, o que é que eu fiz? Aquilo que eu fiz é esta história de à parte aqui, perceberam porque é que eu pus um meio, não é? Que é para, posso multiplicar o J por um fator que não seja zero, obviamente. Então multiplico por um meio, depois quando deriva, aparece sistematicamente este 2 vezes a derivada da base, que vai dar estes fatores que eu pus aqui sim, portanto o 2 vai cortar com o meio. Como é que eu formo o funcional? É para cada ponto o que eu observo menos o que estava à espera tendo em conta o modelo. Isto é uma função do G. E agora vou escolher o G de tal maneira que esta soma de quadrados seja mínima. Está bem? Posso sair daqui? Queria só fazer um comentáriozinho. Pronto, então, hoje vamos ficar por aqui, mas deixem-me só antecipar um bocadinho o que nós vamos fazer agora. Vamos supor que tínhamos um sistema dinâmico e vamos pensar que ele era discreto. Depois vamos ver como é que podemos fazer isto para sistemas contínuos, descritos por equações diferenciais. Tenho parâmetros, tenho uma combinação linear dos y, tenho uma combinação linear dos u's e quero estimar estes parâmetros A1, AN, B0, BM. Bem? Vou supor que sei o N e o M. Bem? Se não souber, se calhar vou fazer várias experiências para depois ver o que é que dá os melhores resultados. E então, faço observações do U e do Y, e a partir isto são sequências de números. É uma lista de números e isto é outra lista de números. Eu, a partir destas listas de números, quero estimar o A e o vetor de A's e o vetor de B's. Ou, se quiserem, um vetor que tem os AIs e os BJs. Está bem? O que é que a gente vai fazer? Vamos resolver um problema destes numa situação muito simples, em que eu só tenho um A e um B, tenho dois parâmetros, e depois vamos, está-se mesmo a ver, fazer o quê? O que é que a gente vai fazer a seguir? Porque senão, pá, cada vez que eu juntava um parâmetro, tinha que fazer uma teoria nova, não é? O que é que eu vou usar? Vou usar uma descrição matricial das coisas, não é? Vou começar por fazer as contas ponto a ponto, não é? Mas fazemos esse exercício só para ganharmos sensibilidade aqui
a 2 parâmetros, mas depois para n parâmetros vamos chegar a uma expressão em forma fechada para o estimador de mínimos quadrados. Está bem? Alguma pergunta final? Pronto, então, hoje ficamos por aqui e até quarta-feira. Até quarta, professor. Até quarta. Deixa eu até agora.